Se prepare, pois agora você irá ouvir os relatos mais sinistros deste canal. Eu não costumo me apegar a nada que envolva coincidência ou sinais. Sempre tentei resolver as coisas com lógica. Mas o que aconteceu no último ano mexeu comigo de um jeito que eu ainda não sei explicar. Não é exatamente algo que me dê medo agora, mas toda vez que lembro, fico com a sensação de que algo ficou errado. Como se uma parte da minha vida tivesse sido gravada sem minha permissão e depois reescrita. Tudo começou numa madrugada comum. Eu tinha acabado de me mudar para um apartamento pequeno depois de terminar um relacionamento. Estava tentando recomeçar a rotina, dormindo mal, trabalhando demais. O tipo de vida em que o silêncio da casa parece falar mais que a própria gente. Naquela noite, eu estava deitado mexendo no celular quando chegou uma notificação de áudio no WhatsApp. Era de um número desconhecido, mas a foto mostrava o rosto de uma amiga de infância, a Carla. Cliquei achando que fosse ela usando outro chip. Quando dei play, ouvi uma conversa entre eu e ela, uma conversa que eu lembrava perfeitamente de ter tido uns dias antes, pessoalmente. O detalhe é que o áudio não era um trecho, era a conversa inteira. Eu falava, ela respondia, tudo igual. Até as pausas, as risadas. Achei que ela tivesse gravado de brincadeira ou mandado para alguém sem querer. Respondi na hora. Carla, que isso? Por que você gravou nossa conversa? Ela visualizou e respondeu. Do que você está falando? Mandei o áudio de volta. Ela ouviu e jurou que nunca tinha mandado nada. Disse que não era o número dela e que nem tinha mais aquele celular. Na hora, achei que fosse alguém editando, pegando vozes e montando conversa. Só que quem faria isso? E por quê? Apaguei e deixei para lá. Só que no dia seguinte, outro áudio chegou. Dessa vez, era uma conversa entre mim e meu irmão, sobre um empréstimo que ele me pediu. Uma conversa que também existiu. Só que no meio, o áudio mudava. Minha voz começava a dizer coisas que eu nunca falei. Me chamava de burro. Dizia que eu ia me arrepender de ajudar. Soava igual a mim, mas com um tom amargo, forçado. Mandei para ele perguntando se lembrava de ter gravado algo. Ele achou que fosse piada. Mas aquilo começou a se repetir. Toda semana chegava um áudio novo. Às vezes com trechos que eu lembrava ter dito, outras vezes com palavras que não faziam sentido. Sempre de números diferentes, com fotos de gente que eu conhecia, mas que não eram reais. Fui até a operadora, fiz boletim de ocorrência, troquei de chip. Nada adiantava. Os áudios continuavam chegando e sempre com datas e horas exatas de momentos em que eu lembrava estar conversando com alguém de verdade. Era como se alguém tivesse acesso ao que eu falava, não só pelo celular, mas pessoalmente. Comecei a dormir mal. Acordava achando que o telefone vibrava. Às vezes, sonhava com vozes me chamando. A paranoia me consumiu. Comecei a gravar as conversas de propósito para comparar. E foi aí que a coisa piorou. Numa sexta-feira, eu estava no trabalho e um colega começou a brincar comigo, dizendo que eu parecia abatido. Eu respondi que não tinha dormido bem e ele falou: eu ouvi seu áudio ontem, cara, parecia que você estava mal mesmo. Perguntei que áudio. Ele abriu o celular e mostrou uma mensagem de voz enviada do meu número, às 2:30 da manhã. Eu dizia que não aguentava mais escutar minha própria voz, que tinha algo errado comigo. Só que eu nunca mandei isso. Ver aquele áudio ali, com minha voz perfeita, foi como ver uma prova de algo impossível. Eu saí do trabalho e fui direto para casa. Apaguei todas as redes sociais, desliguei o Wi-Fi e o telefone. Durante uns dias, fiquei isolado. Mas os áudios continuavam chegando, mesmo com o aparelho em modo avião. Eu só via as notificações aparecerem depois que ligava o celular, como se já estivessem lá. Foi quando decidi começar a ouvir todos, um por um. A maioria era composta por conversas distorcidas, vozes misturadas com ruídos, como se houvesse uma gravação por cima da outra.
até que um deles me gelou completamente. Era a minha voz, só a minha, e ela dizia exatamente o que eu estava pensando no momento em que dei play. Não algo genérico, palavra por palavra, o mesmo pensamento, a mesma frase mental. Eu parei de respirar por alguns segundos. Deixei o celular cair e o áudio ainda continuava, como se previsse o que eu ia fazer a seguir. Fiquei em choque. Desliguei o celular, enfiei numa gaveta e travei com fita isolante, como se isso fosse resolver. Naquela noite, sonhei que alguém falava comigo ao pé do ouvido. Era minha própria voz, dizendo para eu confessar. Não dizia o quê, só repetia, confessa, confessa, até eu acordar com o peito travado, sentindo falta de ar. No dia seguinte, minha mãe me ligou cedo, perguntando se eu estava bem. Disse que eu tinha mandado um áudio para ela de madrugada, me despedindo. Eu não lembro de ter feito isso. Pedi para ela me mandar o arquivo. E quando ouvi, era minha voz, calma, lenta, dizendo para ela não se preocupar, que eu só queria descansar um pouco e que amava muito ela. O áudio foi enviado às 3 da manhã, o mesmo horário em que eu sonhei estar sendo sufocado por mim mesmo. Depois disso, eu joguei o celular fora. Fui morar na casa de um primo por uns meses até conseguir juntar dinheiro para outro aparelho. Mas mesmo com o novo número, o novo chip, as mensagens voltaram. A primeira foi curta, um áudio com minha voz dizendo apenas: "Você nunca vai parar de me ouvir." A essa altura, eu já nem sabia mais o que era real. Comecei a anotar os dias, os horários, o que eu estava fazendo quando os áudios chegavam. Percebi um padrão, sempre à noite entre 2 e 3 da manhã. Como se alguma coisa me observasse naquele intervalo. Passei a evitar dormir nesse horário. Deitava tarde com o rádio ligado, o som bem alto, para não ouvir o celular vibrando. Mas às vezes, mesmo sem tocar, eu sabia quando tinha chegado outro. Era um arrepio no ar, um peso na respiração, como se o ar ao redor mudasse. Eu já tentei todas as explicações possíveis. Fui atrás de especialistas em tecnologia, levei o aparelho para análise forense. Nada. Ninguém conseguiu descobrir de onde vinham. Alguns diziam que podia ser clonagem de voz. Outros achavam que eu estava misturando sonho com realidade. Mas não há sonho que copie pensamento com tanta precisão. E também não há clonagem que saiba o que eu vou pensar antes mesmo que eu pense. Faz umas semanas que o último áudio chegou. Eu guardei. Não tive coragem de apagar. Nele, minha voz diz que acabou. Só isso. Desde então, o telefone está em silêncio. Mas o problema é que, às vezes, quando passo por lugares onde tive conversas antigas, eu escuto trechos curtos, como ecos, saindo do nada. Uma palavra minha, uma risada, um "tá tudo bem" repetido num tom distante. Talvez eu esteja doente. Talvez tenha desenvolvido algum tipo de distúrbio auditivo ou algo ligado ao estresse. Mas no fundo, sinto que o que aconteceu não foi uma simples falha. Sinto que, de algum modo, parte da minha voz se desprendeu de mim e ficou vagando, repetindo as coisas que eu disse e as que eu ainda vou dizer. Hoje, eu só queria entender por quê. Por que alguém gravaria o que eu penso, antes mesmo que eu pense? E se esse alguém ainda sou eu? Se você ouviu até aqui, se inscreva no canal Diário de Terror e deixa a palavra voz nos comentários, só para eu saber que ainda tem alguém do outro lado ouvindo. Recebi a escritura da casa dos meus avós no começo do ano passado, depois de muita burocracia. Era uma casa antiga, no interior de Minas, e desde que minha avó morreu, ninguém mais quis morar lá. Eu cresci naquele lugar, passei boa parte da infância brincando no quintal, mas depois que me mudei para a cidade grande, a casa ficou parada, pegando poeira e lembrança. No começo, a ideia era simples: vender o imóvel o mais rápido possível.
Eu estava precisando de dinheiro para reformar o apartamento onde moro com minha esposa. E aquele bem parado me dava mais trabalho do que retorno. Só de pensar no mato crescendo e no telhado afundando, já me batia um incômodo. Fui lá pela primeira vez depois de uns 8 anos. A chave ainda era a mesma e a fechadura emperrada. Quando consegui abrir, veio aquele cheiro forte de casa fechada, misturado com o mesmo perfume que minha avó usava. Aquele de lavanda meio adocicado. Achei que era impressão, mas o cheiro estava nítido, como se ela tivesse acabado de sair do quarto. Passei o dia limpando o que deu, varrendo folhas, tirando teias de aranha. O silêncio da casa me incomodava, porque parecia ter um som por trás, uma respiração leve. Mas atribuí ao vento, as janelas mal vedadas. À noite dormi na pousada da esquina, porque não quis ficar sozinho lá dentro. No dia seguinte, fotografei os cômodos para anunciar a casa num site de vendas. Tive várias respostas, o que me animou. O primeiro interessado marcou visita numa sexta-feira. Era um casal de meia idade, simpático. Disseram que estavam procurando um lugar para se aposentar. Mostrei tudo e eles pareciam encantados. Disseram que fariam uma proposta no dia seguinte. Só que, na manhã seguinte, o marido me ligou para avisar que a esposa tinha caído na escada de casa e quebrado o tornozelo. Pediram para adiar a compra. Nunca mais responderam. Pensei, coincidência. Uma semana depois, outra família se interessou. Um homem, a esposa e a filha vieram de longe para ver o imóvel. Enquanto mostrava o quintal, a menina começou a chorar sem motivo, dizendo que a moça velha estava olhando para ela da janela. Não havia ninguém lá. A mãe ficou nervosa, pediu desculpa e foram embora. Também não voltaram. Foi nessa hora que comecei a sentir que a casa não queria ir embora de mim. Ou talvez eu não tivesse me despedido dela direito. Decidi contratar uma equipe de limpeza profissional para deixar tudo em ordem. 3 pessoas foram até lá, 2 mulheres e um rapaz. No primeiro dia, correram para me ligar, dizendo que ouviram passos no andar de cima enquanto limpavam a cozinha. Eu disse que era impossível, porque a casa não tinha energia elétrica há anos e ninguém morava lá. Elas pediram para não voltar. Tentei achar outra equipe e dessa vez fiquei acompanhando o serviço. Enquanto tirávamos os móveis, o cheiro do perfume voltou, mais forte. Eu não comentei nada, mas percebi que o rapaz da equipe também sentiu. Ele olhava para o corredor com uma expressão estranha, como se esperasse ver alguém passando. No fim do dia, ele me perguntou se alguém tinha morrido ali. Eu disse que sim, minha avó. Ele só balançou a cabeça e não disse mais nada. Quando o último caminhão levou os móveis, fiquei sozinho dentro da casa vazia. Era estranho ver aquele espaço nu, sem os armários, sem as cortinas. As paredes tinham manchas de tempo, mas o piso de madeira ainda cheirava ao verniz antigo. Eu ia embora, mas algo me fez subir para o quarto dos meus avós uma última vez. As janelas estavam abertas, as cortinas balançando. O ar era gelado, diferente do calor que fazia lá fora. Foi quando vi o espelho do guarda-roupa embaçado, como se alguém tivesse respirado bem perto. E no meio do vidro, uma frase escrita com o dedo. Você não vai embora de novo. Fiquei paralisado. Por alguns segundos, pensei que era alguma brincadeira do pessoal da limpeza. Mas eu mesmo tinha acompanhado todo o trabalho. Ninguém subiu ali depois. Saí tropeçando pelas escadas, fechei tudo e fui embora. Passei a noite em claro, tentando entender. Na manhã seguinte, voltei decidido a terminar logo com aquilo. Fiz novas fotos, publiquei de novo o anúncio e aceitei a primeira proposta razoável. Um homem de uns 50 anos se interessou. Disse que queria comprar à vista, para reformar e alugar depois. Fiquei aliviado. Parecia o fim da novela. A negociação foi rápida. Fomos juntos até o cartório, assinamos os papéis e ele pediu para eu deixar as chaves na portaria. Eu entreguei e voltei para a cidade, com a sensação de que um peso tinha saído das minhas costas.
Alguns dias depois, recebi uma ligação dele. A voz soava tranquila, mas tinha um tom curioso. Ele perguntou se eu pretendia voltar para buscar as coisas que ficaram. Respondi que não havia deixado nada. A casa estava completamente vazia. Ele então disse que talvez fosse engano meu e pediu para eu olhar uma foto que mandou no WhatsApp. Abri a imagem. Era a sala principal, que eu conhecia bem. A luz do fim da tarde entrava pela janela e iluminava a poltrona antiga, a mesma em que minha avó ficava bordando. E nela, sentada, estava uma mulher idosa de vestido florido, sorrindo para a câmera. O novo dono explicou que tirou a foto durante a vistoria com o pedreiro para mostrar o estado do piso. Disse que só percebeu a figura quando foi revisar as imagens depois. Perguntou se podia ser algum parente meu que ainda tinha a chave. Eu não soube o que responder. Pedi para ele me mandar a imagem em alta resolução e ampliei no computador. O rosto dela estava um pouco desfocado, mas o sorriso era idêntico ao da minha avó. E o detalhe que me tirou o ar, o mesmo colar de pérolas que eu tinha visto sendo colocado no caixão, anos atrás. Fiquei dias sem conseguir dormir direito. Cheguei a pensar em ir até lá, pedir para ver com meus próprios olhos, mas minha esposa não deixou. Disse que aquilo só ia me fazer mal. O comprador nunca desistiu da casa. Reformou tudo, pintou, mudou o piso, mas às vezes me manda mensagem comentando coisas que ouve. Porta que bate, passos no andar de cima, cheiro de perfume no corredor. Ele leva tudo na brincadeira, mas eu percebo que há um desconforto real por trás. Uma vez, perguntei se ele ainda tem a foto. Ele disse que não, que apagou porque a esposa não queria aquele tipo de coisa guardada. Mesmo assim, dias atrás, enquanto eu procurava uns documentos antigos no computador, encontrei a mesma foto salva em uma pasta que nem lembrava ter criado. O nome do arquivo era Última Visita Torta PG. Não lembro de ter salvo com esse nome. Desde então, de vez em quando sinto o mesmo cheiro de lavanda em casa, especialmente quando fico sozinho no escritório à noite. Já cheguei a trocar de perfume, limpar tudo, mas o cheiro volta. Não acho que seja algo mal. Se for o que parece, talvez seja só a maneira dela de me lembrar de onde eu vim. Ainda assim, nunca mais quis vender nada que tivesse vindo da minha família. E toda vez que penso em visitar a casa, algo me impede. Como se uma parte de mim ainda morasse lá, esperando que eu sente de novo na poltrona e finja que nada mudou. Eu nunca tive muito problema em viajar à noite. Na verdade, sempre achei até mais tranquilo. Menos movimento, o ar mais frio, o ônibus vazio. Era o tipo de silêncio que me ajudava a pensar. Naquele dia, eu só queria chegar logo. Tinha ido visitar minha mãe numa cidade pequena do interior e o único horário de volta era o das 2 da madrugada. Comprei a passagem, guardei a mochila no bagageiro e sentei no meio do ônibus, do lado da janela. A luz interna estava apagada, só o corredor recebia um brilho fraco vindo da frente. Lembro que o motorista parecia cansado, mas educado, e perguntou se eu queria ficar mais à frente. Eu disse que não, que ali estava bom. Queria dormir um pouco. As primeiras horas de viagem correram normais. A estrada estava quase deserta e o balanço do ônibus dava aquele sono leve, meio de sonho. Só que teve um momento, eu não saberia dizer quanto tempo depois, em que comecei a sentir um incômodo estranho. Sabe quando o corpo reage antes da mente entender o motivo? Eu sentia um peso sobre as pernas, um peso suave, mas constante. Achei que podia ser a bolsa, mas ela estava no chão. Olhei para o lado. O banco estava vazio, mas no reflexo da janela que mostrava o corredor meio escuro, eu juro que vi uma mão pousada no meu colo. Meu primeiro impulso foi olhar de verdade, mas travei. Fiquei olhando só o reflexo, tentando achar uma explicação lógica.
Talvez fosse a minha própria mão mal posicionada, pensei. Mas não era. A minha estava encostada no braço da poltrona. A outra, no reflexo, parecia vir de alguém sentado ao lado. Os dedos se moviam devagar, como se testassem o peso. O coração começou a bater forte e eu senti o suor frio nas costas. Tentei afastar as pernas, mas o peso acompanhou o movimento. Era leve, mas real. Era o tipo de sensação que o corpo reconhece, como se alguém estivesse mesmo ali. Tentei racionalizar. Talvez fosse um problema de circulação ou o balanço do ônibus me enganando. O reflexo podia estar mostrando algo da parte de trás. Mas quanto mais eu pensava, mais aquela sensação se mantinha. E o que me deixou em pânico foi quando percebi o calor. Era uma mão morna. Eu respirei fundo, fechei os olhos e contei até 10. Quando abri, o reflexo ainda estava ali. Então, do nada, senti o toque mudar. Os dedos se apertaram um pouco, quase como se estivessem me segurando. Aí eu levantei num susto, tropeçando no corredor. O motorista olhou pelo retrovisor assustado. Eu pedi para trocar de lugar, qualquer lugar, dizendo que não estava me sentindo bem. Ele reduziu a velocidade e perguntou o que estava acontecendo. Falei que alguém tinha sentado do meu lado, mas ele me interrompeu com uma calma que me gelou o sangue. Moça, o ônibus está vazio. Eu olhei para trás. De fato, não havia ninguém, nenhum passageiro. Só as poltronas vazias e o barulho dos pneus na estrada. Ele me deixou sentar lá na frente, perto dele, e ligou o rádio baixinho para me distrair. O resto da viagem foi silencioso. Eu não quis olhar para trás em momento nenhum. Cada curva parecia demorar uma eternidade. Quando finalmente chegamos ao terminal, o céu já clareava. Desci rápido, ainda meio tonta, e fui direto ao banheiro para lavar o rosto. Só que assim que entrei, percebi que as mulheres que estavam ali me olharam de um jeito estranho. Uma delas comentou alguma coisa, mas eu não entendi. Achei que era por causa da minha aparência. Devia estar pálida, suada, com cara de louca. Me aproximei do espelho para ajeitar o cabelo e foi ali que percebi. Tinha marcas, 4 marcas escuras como dedos no meu braço esquerdo e no pescoço, pendurado, um colar dourado que eu nunca tinha visto. Eu fiquei paralisada. Toquei o colar e senti o metal frio, pesado. Tentei lembrar se alguém podia ter me colocado aquilo, mas não fazia sentido. O motorista não saiu do lugar, ninguém encostou em mim. Tirei o colar e coloquei em cima da pia. Olhei no espelho de novo e juro que naquele instante, por um segundo, achei que o reflexo demorou para me acompanhar. Saí dali tremendo, sem olhar para trás. Peguei um táxi para casa e não falei nada o caminho inteiro. Até hoje não sei o que pensar. Nunca mais viajei de ônibus à noite. O colar eu devia ter jogado fora. Mas uma mulher do terminal pegou antes de mim, achando que era esquecido. Eu só espero que tenha dado um destino melhor para aquilo. Meu pai sempre falava que algumas casas têm um jeito próprio de guardar silêncio. Não era sobre paz ou descanso. Era o tipo de silêncio que te observa enquanto você respira. Fazia muitos anos que eu não voltava para aquela casa. E acho que uma parte de mim preferia acreditar que ela nem existia mais. Mas no início do outono passado, ele me ligou dizendo que o tio Pedro precisava de ajuda com a reforma. A casa de veraneio estava caindo aos pedaços e eles queriam vender antes que o mato engolisse tudo. Eu hesitei, mas aceitei. Não sei bem por quê. Talvez por culpa. Talvez porque, no fundo, eu sabia que fugir daquele lugar a vida inteira não estava funcionando. A viagem foi longa. A estrada de terra parecia mais estreita do que eu lembrava. E o matagal cresceu a ponto de esconder a cerca branca. Quando a casa apareceu no alto da colina, senti um nó no estômago. O mesmo cheiro de madeira úmida, o mesmo barulho de galhos arranhando as janelas.
Nada tinha mudado, como se o tempo ali tivesse parado só para me esperar. Meu pai e o tio já estavam limpando a varanda. Ele sorriu, mas era um sorriso cansado, como o de quem carrega peso demais nas costas. Entrei devagar, passando por móveis cobertos com lençóis, poeira em camadas grossas e aquele eco que faz até o próprio passo parecer invasão. Durante o jantar, eles comentaram sobre colocar a casa à venda. O tio Pedro disse que o terreno ainda valia alguma coisa. Eu não sei explicar o que aconteceu, mas sem pensar, falei que vender era uma péssima ideia. Os dois ficaram me olhando e o clima na mesa pesou. Nem eu entendi por que falei aquilo. Só senti um aperto no peito, como se alguém tivesse me arrancado algo que ainda me pertencia. Mais tarde, enquanto separava umas caixas no quarto de hóspedes, achei uma fotografia dentro de uma pasta antiga. Nela, eu devia ter uns 7 anos. Ao meu lado, uma menina da mesma idade sorria, mas o rosto dela estava riscado com algo pontiagudo, várias vezes. Atrás da foto, uma frase escrita em caneta vermelha: "A gente nunca vai se separar." Fiquei parada olhando para aquilo por muito tempo. Não me lembrava daquela garota. E o mais estranho é que eu sempre tive certeza de que naquele verão eu não tinha tido amigos por lá. Só o meu pai e o tio. Na manhã seguinte, enquanto meu pai trocava umas telhas, alguém bateu à porta. Era uma mulher. Disse que se chamava Clara e que tinha morado na casa vizinha. Falava comigo com uma intimidade desconfortável, lembrando de coisas específicas. O balanço quebrado do quintal, a árvore onde a gente escondia tesouros, o apelido que, segundo ela, eu odiava: Sazinha. Fiquei tentando puxar pela memória, mas nada. O jeito como ela me olhava era como se estivesse decepcionada por eu não lembrar. Meu pai desceu da escada, viu a cena e empalideceu. Disse apenas: "Pode deixar que a gente se fala outro dia, Dona Clara." Ela foi embora sorrindo, como quem sabia que ainda voltaria. Quando perguntei quem era, ele evitou me encarar. Só respondeu seco: "Não fala mais com essa mulher, filha. Ela não é o que parece." Aquilo me deixou mais confusa ainda. Não era comum ver meu pai reagindo com medo de alguém. Passei o resto do dia distraída, com a cabeça naquela visita. O tio Pedro riu, dizendo que o povo do interior sempre inventa histórias. Mas percebi que ele também evitava olhar para a janela quando o assunto voltava. Naquela noite, custei a dormir. O vento fazia as árvores arranharem o telhado e, por algum motivo, parecia que o som vinha de dentro da casa. Sonhei com o balanço. Ele balançava sozinho, mesmo sem vento, e embaixo dele tinha algo pequeno, coberto de lama. Talvez um brinquedo, talvez... não sei. Acordei com o coração disparado e um gosto de ferro na boca. No café da manhã tentei contar o sonho, mas meu pai cortou o assunto dizendo que eu devia estar cansada. Decidi ir até o quintal, ver o balanço de perto. A corda estava desfiada, o assento partido ao meio. Pisei ali e senti o chão fofo, úmido, como se tivesse sido revirado recentemente. Por impulso, comecei a cavar um pouco com as mãos, mas o pai apareceu e gritou para eu parar. Disse que ia desmontar aquilo logo, antes que alguém se machucasse. À noite, enquanto guardava umas caixas na sala, vi algo estranho. A fotografia que eu tinha deixado sobre a cômoda estava virada de cabeça para baixo, e a caneta vermelha, a mesma que tinha usado para anotar umas medidas, estava ao lado, aberta. O verso da foto tinha um borrão, como se alguém tivesse acabado de passar o dedo sobre a tinta fresca. Eu não consegui dormir. Fiquei sentada na beira da cama, ouvindo os estalos da madeira. Por volta das 3 da manhã, ouvi passos leves no corredor. Chamei pelo meu pai, depois pelo tio. Ninguém respondeu. Quando levantei, vi uma sombra parada na porta do quarto. Pequena, imóvel. Pisquei e ela sumiu. Pensei que estivesse sonhando, mas no chão, perto da porta, havia marcas pequenas de lama, como pés descalços de criança.
No dia seguinte, o clima ficou pesado. Meu pai reclamava de dor de cabeça e o tio falava em adiantar a venda. Eu tentei agir normal, mas me sentia cada vez mais observada. Às vezes, ao cruzar o corredor, jurava ver alguém de relance como um reflexo atrasado. Foi nesse dia que o tio comentou que iria até a cidade buscar umas ferramentas novas. Pegou o carro e saiu sem pressa. Mas quando o sol se pôs e ele não voltou, meu pai ficou inquieto. Tentamos ligar, o celular dele fora de área. E naquela noite, as luzes começaram a piscar pela primeira vez. Senti um frio diferente. Não de temperatura, mas de presença. Os cômodos pareciam mais longos, os cantos mais escuros. Enquanto meu pai verificava o disjuntor, eu fiquei na sala tentando respirar fundo. E então, ouvi uma voz infantil, lá fora, chamando baixinho. Sazinha! Corri para a janela. O quintal estava vazio, o balanço se movendo sozinho. Parei de olhar. Tranquei todas as portas. Naquela noite, meu pai caiu da escada tentando consertar o forro. O barulho foi seco, assustador. Ele ficou desacordado, respirando com dificuldade. Não havia sinal e a estrada estava coberta de neblina. Eu fiquei sozinha. E foi assim que começou o pior período da minha vida. Depois que meu pai caiu da escada, tudo pareceu desmoronar junto com ele. A casa ficou silenciosa demais, do tipo de silêncio que engole o som da própria respiração. Coloquei ele deitado no sofá da sala, com uma coberta por cima, e tentei cuidar do ferimento na cabeça com o que achei no armário do banheiro. Ele gemia, mas não acordava completamente. Tentei ligar para a emergência, mas o celular não pegava. Fui até o portão para tentar sinal. E foi aí que percebi que algo estava errado. O portão dava direto para um matagal fechado, que nunca tinha existido ali. Era como se o caminho de saída tivesse sido engolido. Voltei apressada, mas por um instante achei que estava no lugar errado. A varanda parecia menor e a janela da cozinha, que sempre ficava à esquerda, agora estava à direita. A planta da casa estava trocada. Atribuí aquilo ao cansaço, ao susto, ao estresse. Mas quando entrei de novo, o relógio da parede marcava 3h17. Olhei para o celular. 3h17. O micro-ondas também. Fui dormir e acordei no outro dia com o relógio marcando o mesmo horário. Meu pai continuava inconsciente, respirando fraco. Eu precisava achar o tio Pedro, pedir ajuda, qualquer coisa. Peguei a chave do carro e desci até a garagem. Mas o carro não estava lá. O espaço vazio cheirava a gasolina antiga e ferrugem. E no chão, perto da porta, havia marcas de arranhões, como unhas tentando abrir a madeira por dentro. Pensei em andar a pé, seguir pela estrada, mas assim que passei do portão, o mesmo matagal denso estava ali de novo, me cercando. Aquela estrada, que eu conhecia desde criança, simplesmente não existia mais. Andei por uns minutos e acabei voltando para o mesmo ponto, como se tivesse dado uma volta completa, sem perceber. A sensação era de estar sendo testada, de que a casa sabia o que eu queria fazer e se adiantava. Voltei para dentro e decidi procurar algo que me ajudasse a entender. Comecei pelo porão, um lugar que eu sempre evitei. Tive que usar uma lanterna porque as lâmpadas não acendiam mais. O ar lá embaixo era pesado, cheirava a mofo e ferro. Os degraus rangiam sob o meu peso e no final da escada vi que uma das paredes parecia diferente, como se tivesse sido erguida depois, meio desalinhada em relação às outras. Toquei nela e percebi que era oca. Empurrei um pouco e parte do reboco cedeu, revelando uma porta escondida. Uma porta infantil, pequena, quase na altura do chão. Abri com cuidado e atrás dela havia um quarto que eu não lembrava de existir. Os brinquedos estavam espalhados, cobertos de poeira, e o ar ali dentro parecia mais frio. As paredes eram forradas de desenhos feitos com lápis de cera. Casinhas, árvores, duas meninas de mãos dadas.
mas em vários deles, o rosto de uma das meninas tinha sido apagado com força, como se alguém tivesse tentado arrancar aquilo da memória. Senti um arrepio na nuca. No canto do quarto havia uma fita cassete com o nome Sazinha, escrito em caneta vermelha. Parei por alguns segundos, tentando lembrar se já tinha visto aquilo antes. Mas não, nunca. Levei a fita até o velho rádio da sala, o mesmo que meu pai consertava quando eu era pequena. Coloquei para tocar. Demorou um pouco para girar, mas então começou. Primeiro um chiado baixo, depois a voz de uma criança chorando. E entre os soluços, uma frase sussurrada, com a voz tremida. Foi você quem me trancou aqui. O som cortou e a fita parou. Fiquei paralisada, sem saber o que fazer. Rebobinei, achando que podia ser interferência, mas era sempre a mesma parte. As mesmas palavras. Naquele momento, tudo o que eu tinha tentado enterrar começou a voltar, não como lembrança, mas como sensação. Cheiros, sons, a textura áspera da corda do balanço. Uma lembrança fragmentada, como um filme sem foco. Duas meninas brincando de esconder, risadas, uma batida forte, gritos. E meu pai gritando meu nome. Subi correndo para o quarto e fechei a porta. Sentei no chão, tentando entender se estava ficando louca. O relógio continuava marcando 3h17. O dia não passava. Naquela noite, se é que era noite, ouvi alguém andar pelo corredor. Passos leves, mas apressados, como de criança. O som parou bem na frente da minha porta. Segurei a respiração. E então veio um sussurro. Sazinha, abre para mim. Fiquei imóvel. O som da maçaneta girando me fez estremecer. Não abri. Depois de um tempo, o barulho cessou. Quando finalmente criei coragem de sair, o corredor parecia maior, os quadros estavam tortos e o espelho da parede estava coberto de manchas. Manchas que formavam duas silhuetas pequenas. Liguei o rádio de novo e a fita estava no final. Mas o contador, que antes marcava 34 minutos, agora marcava 42. Como se o conteúdo tivesse aumentado. Pressionei play e ouvi uma risada de criança. Depois, uma voz mais velha, minha própria voz, dizendo baixinho: "Ela queria brincar de novo, pai. Eu só fechei a porta por 1 minuto." Meu corpo inteiro gelou. Não lembrava de ter dito aquilo. Não lembrava de nada disso. Corri até o sofá. Meu pai ainda estava lá, mas agora de olhos abertos. Me olhava fixamente, sem dizer uma palavra. Tentei chamá-lo, mas a boca dele se mexia sem som. Parecia tentar me avisar de algo. E então vi que a fita cassete que eu tinha deixado na sala estava no colo dele. Ele segurava o rádio desligado e com um fio de voz disse: "Era para você nunca voltar." Depois disso ele apagou de novo. Desabei no chão, chorando. O rádio ligou sozinho e a mesma risada infantil ecoou pela sala. No reflexo da janela, juro que vi uma menina em pé atrás de mim. Pequena, de vestido claro, olhando fixo. Quando virei, não havia ninguém. Mas o chão estava molhado, como se ela tivesse acabado de sair dali. Passei os dias seguintes tentando sair da casa, de todos os jeitos. Mas sempre voltava para o mesmo ponto. As portas mudavam de lugar, os cômodos se repetiam. Era como andar dentro de um sonho ruim que não acaba. As vozes ficaram mais constantes. Às vezes vinham do quintal, às vezes do porão. Todas me chamando do mesmo jeito. Senti que a casa respirava comigo. Quando eu chorava, as paredes pareciam ranger. Quando tentava dormir, ouvia alguém respirando perto do meu ouvido. Comecei a achar que não era só a casa que estava distorcida. Era eu, minha cabeça, meus pensamentos. Um dia voltei ao porão com a lanterna e percebi que, ao lado do quarto escondido, havia outra parede fina recém-pintada. Raspei com uma espátula até o reboco ceder. Atrás, encontrei uma janela pequena de vidro opaco. Pelas frestas, dava para ver o balanço do quintal e algo pendurado nele. Uma forma imóvel, um vestido branco balançando sozinho. Fiquei ali parada por muito tempo tentando respirar.
O rádio começou a tocar de novo lá em cima, mesmo sem fita. Subi correndo e a casa parecia menor, como se estivesse fechando sobre mim. Todas as portas agora davam para a mesma sala. E o relógio, o maldito relógio, ainda marcava 3h17. Acho que foi nesse ponto que percebi que talvez eu nunca tivesse saído dali de verdade, que o tempo podia estar girando em volta de mim, repetindo o mesmo instante, até eu lembrar o que realmente aconteceu. Foi então que ouvi uma batida leve na porta dos fundos, 3 toques e uma voz calma, conhecida. Abre, Sazinha, eu voltei. O som veio acompanhado de um choro baixo, como o de uma criança pedindo desculpa. Mas a voz era adulta, idêntica à minha. Eu não abri. Só encostei a cabeça na parede e fiquei ouvindo até o barulho desaparecer. Naquela noite, sonhei com o porão de novo. 2 meninas brincando de esconder. Uma risada, depois a escuridão e o som de marteladas. Quando acordei, o rádio estava no chão e a fita cassete, que antes era uma só, agora eram 2. A nova tinha outro nome escrito: Promessa. Quando encontrei a fita nova, a que tinha o nome Promessa, alguma coisa dentro de mim desabou. Não sei explicar direito, mas parecia que a casa estava tentando me obrigar a lembrar, como se eu fosse a última peça que faltava para um jogo terminar. Passei horas encarando o rádio, sem coragem de apertar o play. Lá fora, o balanço ainda rangia, mesmo sem vento. Meu pai seguia imóvel no sofá, o rosto pálido, respirando com dificuldade. A cada minuto, a casa parecia se contrair, os cômodos encolhendo, o ar ficando mais pesado. Quando a coragem veio, não foi por bravura, foi por cansaço. Coloquei a fita e sentei no chão, abraçando os joelhos. A voz que saiu era a de uma criança, mas não era a mesma da outra gravação. Era a minha. Promete que nunca vai me deixar aqui sozinha. Uma pausa. Depois, outra voz infantil respondeu, com um tom alegre e familiar. Prometo, para sempre. O som de risadas, um estalo forte e o chiado tomou conta. Rebobinei e ouvi de novo. Era como se eu estivesse ouvindo o início de tudo, o momento exato em que algo foi selado entre 2 meninas. Fui até o espelho do corredor. Meu reflexo parecia mais velho, os olhos fundos, a pele sem cor. Atrás de mim, o corredor se esticava, cheio de portas que eu nunca tinha visto antes. Cada uma delas com um nome escrito à mão. Clara, Sazinha, Promessa, Porão. Abri a primeira. Atrás dela, só havia parede. Na segunda, um quarto idêntico ao infantil, mas com móveis novos, como se tivesse sido refeito. E sentada na cama, estava ela, Clara. Vestido branco, cabelo preso, o mesmo sorriso calmo de quando bateu a porta pela primeira vez. Mas agora havia algo diferente. O olhar dela era o mesmo da foto antiga, fixo, cheio de uma tristeza que não envelhece. Você voltou, ela disse. A voz era suave, mas firme, sem ecoar. Eu precisei, Clara. Eu não lembrava de você. Respondi, mesmo sem saber se estava falando ou apenas pensando. Ela se levantou devagar e se aproximou. Cada passo dela parecia fazer o chão ranger dentro da minha cabeça. Eu esperei, Sazinha. Você prometeu que não ia me deixar aqui sozinha. Foi aí que tudo voltou. Não de uma vez, mas em fragmentos. O balanço, a tempestade, o medo. Eu e Clara brincando de esconde-esconde no porão. Ela entrou primeiro, eu fechei a porta rindo, dizendo que ia contar até 10. Lembro do barulho de passos apressados no andar de cima, meu pai chamando meu nome, Bravo. Corri para explicar, mas ele achou que eu estava mentindo. Gritava que eu inventava coisas, que ninguém tinha entrado comigo. E antes que eu pudesse abrir a boca, ele bateu a porta do porão e pregou os pregos. As marteladas soaram como trovões. Eu gritava por Clara, mas meu pai me arrastou para fora da casa, dizendo que acabou. Depois disso, tudo ficou em branco. O desaparecimento da minha prima foi tratado como tragédia,
como se ela tivesse fugido. Ninguém nunca mais falou no assunto. Eu cresci sem saber que tinha sido eu quem começou tudo. As lembranças me derrubaram. Caí de joelhos, tremendo, e quando levantei os olhos, Clara ainda estava ali, me observando. Mas agora os olhos dela não pareciam humanos, eram fundos, sem brilho, como se ela não existisse mais em nenhum tempo. Ele me deixou aqui, ela sussurrou. Mas foi você quem fechou a porta. As luzes piscavam, o chão vibrava, o som do rádio ecoava do andar de baixo, com as fitas girando sozinhas. Eu não queria, Clara. Eu era uma criança, tentei dizer, mas a voz não saía. Ela se aproximou mais um passo. Senti um frio atravessar o corpo, como se o ar tivesse passado através de mim. Então fica comigo. Só um pouquinho. A mão dela tocou a minha e o quarto se apagou. Quando abri os olhos, estava deitada na sala. O rádio estava no chão e meu pai, agora pálido e rígido, segurava a fita Promessa. O mesmo martelo das marteladas repousava ao lado da mão dele. Havia um prego torto preso entre os dedos. Tentei sacudi-lo, mas ele não reagiu. O silêncio era absoluto, cortado apenas por um som distante de balanço se movendo. Subi até o quarto de cima. A janela estava aberta, o vento entrava devagar e lá fora o balanço ainda rangia. Mas não havia ninguém, apenas duas sombras pequenas projetadas na parede da casa, brincando de se esconder. Foi aí que percebi que a casa tinha me aceitado, ou me prendido, talvez as duas coisas. Voltei ao porão, guiada por uma mistura de medo e entrega. O quarto infantil estava exatamente como antes, mas no canto havia agora duas bonecas sentadas lado a lado. Uma delas com um vestido branco, a outra com um lacinho vermelho. E no chão, uma terceira fita cassete sem nome. Coloquei para tocar. Dessa vez a voz era adulta, a minha. A gente nunca vai se separar. A gravação continuou com sons de passos e respiração. Depois, silêncio. O rádio desligou sozinho. E quando olhei para a parede, vi meu próprio reflexo distorcido no vidro do quadro, com o rosto de Clara sobre o meu. Por um segundo, parecia que éramos a mesma pessoa. Senti uma calma estranha, como se, enfim, o que estava quebrado tivesse sido costurado de volta, mesmo que de um jeito errado. Saí do porão e o relógio da cozinha ainda marcava 3h17. Mas dessa vez, o ponteiro dos segundos voltou a se mover. Abri a porta da frente e vi o caminho livre, a estrada novamente ali, o mato recuando. Andei alguns metros e olhei para trás. A casa estava diferente, silenciosa, as janelas fechadas. Mas no quarto do andar de cima, uma luz fraca piscava. De dentro, duas vozes infantis riam, e por um instante vi as sombras brincando na parede. Uma empurrando a outra no balanço. Não senti medo. Senti que aquele era o lugar onde tudo sempre terminaria. A casa, o tempo, eu e ela. Como se fôssemos a mesma lembrança tentando existir duas vezes. Depois disso, não lembro de mais nada. Quando acordei, estava num hospital da cidade. Disseram que eu tinha sido encontrada desmaiada no acostamento, sem ferimentos graves. Meu pai estava morto, o tio desaparecido. E ninguém parecia saber de uma tal casa na estrada onde eu jurei ter estado. Os bombeiros disseram que só havia um terreno baldio, coberto de mato, sem construção alguma. Mas quando fui resgatar meus pertences, dentro da mochila que estava comigo, havia uma fita cassete quebrada. No adesivo desbotado, ainda dava para ler uma palavra em tinta vermelha. Sazinha. Às vezes, quando tento dormir, ouço o balanço. Um rangido leve, constante, e uma risada curta, como de uma menina satisfeita. Não sei se ela me perdoou, mas sei que, de algum jeito, a casa não esqueceu de mim.